Olha, gente, a partir de 2019, o mundo passou a viver uma situação dramática na economia. Tanto é que nós estamos vendo aí as crises se multiplicarem, governos caírem, projetos ideológicos balançados, guerra. É a crise mundial da economia que se instalou no mundo por conta da pandemia do coronavírus. Não havia nenhuma outra estratégia, não se conhecia que pandemia é essa, como esse vírus se multiplicava. E só se tinha conhecimento das mortes ocorrendo e se percebeu de imediato que era pela aglomeração. Nos transportes coletivos, nos espaços de trabalho, nas vias públicas. E aí, o Brasil também não teve alternativa, não conhecia nada sobre a doença, passou-se a adotar a política de isolamento social. O próprio governo federal se manifestou várias vezes contra, mas não tinha outra saída. A economia estava em xeque e foi assim, 2019, meados de 2020, nós tínhamos um dado alarmante no Brasil e no mundo, das mortes se multiplicando e sem saber qual era a saída. Mas na economia se buscava uma saída, porque senão ia ser já era um caos na saúde pública. Na economia se caminhava para uma tragédia maior. Como sair daquela situação? Naturalmente começaram a ocorrer demissões em massa. O governo federal passou a incentivar com algum auxílio, o auxílio emergencial, o auxílio trabalho, a Bolsa Trabalho, que garantia algum recurso para assegurar a sobrevivência mínima. Por outro lado, pessoas que tinham vontade de empreender ou que tinham negócios informais passaram a, usando a expressão popular, se virar como podia. E aí nós vimos nascer uma explosão de empreendedorismo em vários segmentos, da informalidade a situações mais complexas. As motocicletas, com seus deliveries, passaram a ser empreendimentos que estavam ali salvando uma economia em colapso, praticamente em colapso. E nesse mesmo ano, finalzinho de 2020, nós vimos aqui em Alagoas, por exemplo, surgirem 3.000 novos empreendimentos desta forma, atendendo a esse mercado da virtualidade que crescia como surgiu a doença. A doença surgiu, pegou o mundo desorganizado, sem uma estratégia de saúde pública clara e definida, que começou a aparecer em 2021. A mesma coisa esse mercado da virtualidade, que se falava que era o futuro, mas não havia estratégia. E ele veio chegando como uma saída alternativa e hoje, ao que me parece, é o futuro da economia de todos os segmentos produtivos e de prestadores de serviço. O nosso entrevistado de hoje é o empresário, o jovem empresário Gabriel Lumba, que ele é da direção do Conselho de Jovens Empreendedores de Maceió. Ele vai nos explicar com mais detalhes o que é esta entidade e como sobreviver diante desse caos que nós estamos, ao que parece, saindo dele e partindo para o novo mercado, o mercado da virtualidade. Primeiro, muito obrigado por sua presença aqui com a gente, jovem empreendedor. Eu gosto de falar disso porque o mundo veio com essa pandemia, criou uma outra necessidade, que é o protagonismo. E ver um jovem protagonista é muito legal, eu acho fantástico. Mas o que é esse Conselho de Jovens Empreendedores de Maceió? Olá, Arnaldo. Então, o CJE Maceió, ele foi criado com CJS, Conselho Empreendedores de Maceió, isso, não é isso? Isso, perfeito, é a sigla. Ele foi criado com a ideia de fortalecer o empreendedorismo jovem, porque a gente já sabe que empreender é muito difícil. Então, ainda mais quando você é jovem, às vezes você não tem tanta experiência, não tem tantos contatos, não sabe todos os caminhos. Então, foi criado esse grupo para ajudar, explicando como fazer, dar um apoio para quem já empreende,
utilizar a expansão do network, então aquela rede de contatos, um vender para o outro, ensinar como solucionar um problema. Esse CJE é ligado a essa Federação Brasileira de Jovens Empreendedores? Isso. Nós atuamos aqui em Maceió, existem outros grupos em outras cidades. Aqui do estado, nos 102 municípios? Isso, Maribondo, Arapiraca, Rio Largo. Ele está ligado à federação... Dentro desse projeto de Jovens Empreendedores? Isso, ele está ligado à federação em Alagoas, que tem ligação direta com a CONAGE, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores. Essa CONAGE é ligada de alguma forma ao Ministério da Economia? Então, esses grupos eles são independentes e hoje o que a gente tem é um dos nossos principais projetos que foi obtido através de uma emenda. A gente criou o projeto, submeteu, conseguiu o apoio de uma emenda que está sendo executada com o apoio do Ministério da Economia. Esse projeto é nacional, então? Isso. É desenvolvido aí em Maceió. Aqui em Maceió você fala que ela não está ligado politicamente a nenhuma estrutura, né? Isso, perfeito. Agora, o grande problema para o jovem empreender, eu acho que antes da pandemia era isso. Primeiro, ser desacreditado, porque as nossas escolas não preparam o jovem para enfrentar o mercado de trabalho. Se fala em curso profissionalizante, mas efetivamente, na prática, a escola pública, a escola particular ainda não tem essa visão. Ou é uma visão distorcida da minha parte? Não, é verdade. Essa é a maior dificuldade. O período de escola, de faculdade, curso técnico, a gente não aprende muito bem na prática. Se eu for abrir uma empresa, o que é que vai acontecer? Você aprende o conhecimento técnico do conteúdo que você está estudando. Mas e naquele momento da parte financeira, o marketing, gestão de pessoas, isso é uma lacuna que existe hoje, que ninguém aprende essas habilidades. O Sebrae percebe isso? Isso, o Sebrae tem alguns cursos, tem algumas consultorias gratuitas que eles dão para o pequeno empreendedor, só que o Sebrae hoje ele trabalha com qualquer público. Então, o CJE, ele já consegue trazer uma linguagem mais específica para o jovem, porque ele obrigatoriamente só pode ser comandado e apoiado por jovens, é um trabalho voluntário. Quer dizer, não adianta uma pessoa que está ouvindo a nossa conversa aqui, que tem uma ideia, vou regimentar aí 50 jovens para eu montar uma empresa para eles trabalharem como minha mão de obra. Não, não é assim que funciona. Não, então, a ideia é que ele usa o CJE como suporte para conseguir fortalecer a ideia, desenvolver a empresa através dos contatos, se associar ao CJE. Então, esses grupos de jovens que a gente está citando como CJE, ele é formado por empresas e pessoas associadas. Quer dizer, esse grupo aqui de Maceió, que você faz parte da direção, eles são jovens também, como você, empreendedores? Isso. E quando a gente trata empreendedor que já possui empresa, está em fase de desenvolvimento da empresa, ou então é empreendedor como contratado, no setor público e privado. A gente percebe que quando o jovem é da classe média, ele tem o patrocínio, como jocosamente se fala, né? Antes de falar das pessoas que não têm o patrocínio, vocês também percebem nesse jovem da classe média que tem condições, esse desconhecimento do mercado? Ele quer fazer um negócio, mas não tem ideia de como fazer. Sim, é uma dificuldade praticamente geral. Em quem já tem boas condições financeiras, estudo, empresas de pequeno, médio porte, grande porte, não possuem, às vezes, tanta organização interna. Então, por mais que a empresa esteja dando certo, mas às vezes a parte financeira não está organizada. Sim. O controle ali dos clientes não está organizado. Então, a gente... Estoques, a articulação com vendas, né? Isso, Porque então... vendas virtuais é diferente da venda presencial, né? Exatamente. É preciso você se organizar o mínimo possível para conseguir ter melhores resultados. Então, a gente também busca dar esse apoio. O Sebrae é um parceiro nosso, a Federação da Indústria, a Associação Comercial. Nós estamos ligados hoje diretamente à Associação Comercial, como uma das grandes parceiras. Então, a ideia é, através de alguns eventos, encontros, levar conteúdo, gerar integração para que essas empresas consigam se fortalecer. Quando a gente falou da classe média, apesar das dificuldades, o patrocínio chega junto e vai até... Ou o negócio decola e ele vai até ter um certo tempo. Mas o menino lá da periferia, o jovem que eu estou falando... Primeiro,
Quem é o público de vocês? Antes de falar desse jovem, quem é o público de vocês? Quem é jovem para a CJE, né? Então, para o conceito do Conselho Nacional, a gente tem as pessoas de 16, pensando já no projeto atual, de 16 a 39 anos. Pô, legal. Quer dizer, vocês já começam a ver que um jovem de 16 anos já não é mais aquele jovem, né? E já começa a olhar que ele pode ter seu próprio negócio. Isso. É um processo já de desenvolvimento. E agora sim, eu quero chegar nesse outro jovem, nesse jovem da periferia, nesse jovem que, às vezes, por falta desse protagonismo, se torna presa fácil do tráfico, do crime. Para esses jovens, qual é a política desse Conselho de Jovens Empreendedores? Arnaldo, o nosso grande sonho era conseguir atingir esse público. Quer dizer, é um sonho ainda? Era. Gostei. Era o nosso grande sonho. Por que não é mais? Porque hoje a gente iniciou esse projeto com o Sebrae, a gente conseguiu executar uma turma, aí depois a gente conseguiu a emenda. A gente que digo, você diz do Conselho. O próprio CJE, isso. Uhum. A gente conseguiu essa emenda, então hoje está sendo executado através do Ministério da Economia, que o projeto é Brasil Mais Empreendedor. Sim. Ele já está sendo executado em outros lugares do Brasil. Quer dizer que é um projeto público-privado? Não, é só privado. É um projeto 100% privado. Sim, que o Brasil Empreendedor. Isso, que busca apoio financeiro através de empresas patrocinadoras. Sim. Ou com recurso público. Que essas empresas patrocinadoras podem ser parceiras depois desse jovem empreendedor. Eu acho que, no fundo, elas também objetivam isso. Mas como ir lá na periferia e dizer para o jovem assim, eu estou aqui e você não precisa entrar no crime. Eu estou falando assim de uma linguagem bem popular, sim, porque como atraí-los? Eles têm que ir até você? E aonde? Como é que é isso? Então, a gente já executou várias turmas, já foram mais de 170 jovens impactados durante esse processo. Na periferia? Isso. Aqui em Maceió, nos bairros de periferia, Vargem do Lago, Jacintinho. Então tem uma extensão bem bacana. Benedito Bentes. Isso, Benedito. Barra de Santo Antônio, Maribondo, Maragogi. Já no interior. Isso, a gente conseguiu atingir outras cidades também. Como é que é? Vocês vão em busca desses jovens? Chega no bairro, num carro de som, como é que é isso? Isso. A gente fecha parcerias com algumas ONGs, instituições locais, porque ela consegue ter entidades comunitárias? Isso. Ela consegue ter atração e envolvimento com a comunidade, porque não dá para a gente chegar lá sozinho e falar, tá aqui um programa para você. Mas a gente precisa ter essa abertura, fazer com que eles de fato se interessem. Quer dizer que a primeira estratégia é ir no bairro e ver o que tem de entidade comunitária. Isso, que já trabalham. Que existem muitas instituições, muitos grupos já bacanas que fazem trabalhos muito bons. Grupos de cultura, entidades comunitárias, conselhos. Perfeito. Então, a gente conversa com esses grupos para conseguir o apoio à parceria, definindo o bairro, a gente já tem um planejamento prévio e consigo executar na maioria deles. A gente divulga a turma, então normalmente essa turma fica entre 30 e 50 pessoas. Jovens. Isso, perfeito. Nesse perfil, né? 16 até 39 anos. Isso, perfeito. Então, no programa, fechamos a turma com essa quantidade de jovens, começa a execução. Ele vai ter uma semana de aula prática, então conteúdo. Esse jovem, que é jovem empreendedor, ele já tem que ter um negócio funcionando improvisadamente ou não precisa? Isso, ainda não. Ele pode ter uma ideia para colocar em prática. Pode estar mais avançado. E essa ideia pode envolver, por exemplo, porque hoje a gente está percebendo na periferia as rappers que produzem camisetas e outros objetos que fazem parte da cultura popular, pode abraçar essas causas? Pode sim, não tem restrição. Então, para todos, né? Isso, até agora a gente teve muitas empresas, a formação de empresas de alimentos, de motocicleta, venda de material, de entrega. Então tem uma variedade muito bacana e a ideia é que de fato isso aconteça. Por quê? Tem que ser algo que ele goste e que ele identifique a necessidade ali na região dele. E que ele vê a possibilidade de negócio, né? Porque isso é um negócio, né? Perfeito. Então, ele de fato tem que estar interessado em querer empreender ou já ter o seu negócio. Normalmente, produz em casa, é naquele processo informal. Quem já trabalha naquele processo, vende no Instagram,
mas não tem tanto conhecimento em marketing, na parte financeira, como é que eu posso gerir meus clientes, como é que eu faço a gestão dos meus custos, do meu estoque. Então, a primeira semana de aula é para focar nessa organização. E durante essa semana ele já vai produzindo os materiais. Já focando no negócio dele. Isso, 100% já pensando na ideia que ele quer criar a empresa ou na empresa que ele já está executando. A primeira, vou abrir aqui para ajudar a atrair esse jovem que está lá, sem saber o que vai fazer da vida, porque nós estamos vivendo aí um momento de instabilidade na economia e com as perspectivas surgindo abertura de algumas frentes de trabalho, mas na área de serviço e outras áreas vai precisar do protagonismo. Para esse jovem que tem boas ideias, ou que tem alguma ideia, ou que quer viver por conta própria, montar o seu próprio negócio, qual é a primeira coisa que ele aprende? Então, o primeiro ponto é identificar o que ele gosta de fazer, que é essa a grande dificuldade das pessoas conseguirem identificar. Porque Quer dizer, não basta eu ter só uma moto e dizer eu gosto de dirigir uma moto. Não, você vai fazer o quê com a moto, né? Isso. Ser apenas um entregador? Isso. Eu gosto de falar com as pessoas, de atender. Não, eu sei muito de moto, então eu gostaria de vender material de moto. Então você tem que identificar isso. Por quê? Porque a empresa não só são flores. Você vai passar por muita dificuldade durante o processo, igual qualquer trabalho. Sendo algo que você gosta, você vai conseguir. No primeiro momento você não vai vencer, né? Não vai ter dinheiro para. Você vai ter um tempo de se estabilizar no mercado. Né? Isso, exato. Então, qualquer tipo de empresa você vai passar por várias dificuldades e que se você não gostar muito daquilo, você não vai conseguir dar conta e você vai desistir. Então, ainda vai ter prejuízo, né? Exatamente. A primeira coisa que você ensina é estimular primeiro a identificar a sua aptidão. Exato. A aptidão do jovem interessado. O segundo passo? O segundo passo é começar a pensar, caso ele não tenha a empresa ainda, é começar a pensar qual vai ser o produto, se tem mercado, tem que estar 100% conectado. Público-alvo com o produto ou serviço que eu quero vender e eu vou ter que adaptar esse produto ou serviço ao mercado ou eu vou ensinar o meu cliente como ele vai consumir o meu produto ou serviço. Sim, e aí tem algum caso assim, específico que lhe chamou a atenção aqui na periferia de Maceió? Depois vamos falar do interior. Na periferia de Maceió, você falou que nós que já formaram quase 200 pessoas, né? Isso. 180 pessoas, né? Perfeito. Na periferia de Maceió, nas áreas mais vulneráveis, né? Quais as áreas assim que você falou assim, puxa, aqui vai ser difícil, que lhe chamou a atenção? Uma das áreas. Pronto. Tem um caso bem interessante, um caso de sucesso, que é a Mari, ela tem a empresa Laços da Turma. Então, ela produz laços. Esses laços de cabeça para meninas? Isso, de enfeite, bem legais, muito bonitos. Ela produz em casa, se inscreveu lá na turma do Vergel do Lago. Ah, onde? Que lugar? Ali no Vergel do Lago, né? Isso, participou uma área de todo bem o processo. vulnerável. Exatamente. Então, a gente priorizou essas áreas vulneráveis porque a gente ia ter um volume maior de jovens e jovens que precisavam, que queriam. O ponto mais importante, eles querem. Só precisa de apoio em algumas áreas específicas. Mas vamos falar dessa Mari? Mari do Laço. Isso. E aí ela fazia laços. Isso, fazia laços em casa, vendia na região e online. E durante o projeto, que eu vou explicar mais as outras etapas, ela conseguiu abrir a sua loja. Lá no Vergel? Isso, organizou melhor. E com isso ela vai expandindo as vendas. Em vez de produzir só em casa, agora ela tem um espaço. Porque assim ela vai profissionalizando e vai crescendo. E ainda gera emprego. Exatamente. E esse é o grande foco do projeto. E ela, além de atender aquele mercado ali do Vergel, ela atende virtual também? Isso, atende. Hoje é o que facilitou muito para qualquer pessoa empreender. Facilitou e também fez todo mundo pensar que era muito fácil. E não é. Não é. Exatamente. Só você ter o produto, jogar na internet e achar que vai vir do céu... Acho que tem que ter alguma estratégia. Isso. Nós falamos de 2 passos. Ir lá dizer na comunidade, né, que eu estou precisando de jovens que queiram empreender, ter seu próprio negócio, que eu quero ensinar para ele como facilitar. Depois mostrar, estimular a aptidão. O 3º passo. Então, o 3º passo é que a gente faz as aulas durante uma semana e depois existem mais 3 meses de mentoria. Porque é quando as coisas vão acontecer.
o jovem aprendeu, entendeu o que ele vai precisar fazer para criar a empresa ou para melhorar a empresa informal ou formal que ele já tem. Então, a gente fica 3 meses em contato, avaliando a evolução. Ele não fica sozinho 3 meses, não. Diariamente vocês estão lá com ele. Isso. A gente vai fazendo contato, reunião, para saber a evolução, os resultados que ele está alcançando, as dificuldades que ele está tendo. Então, assim, a gente faz todo o possível e garante que ele vai conseguir aplicar tudo que ele aprendeu e gerar o resultado, que é esse o grande foco do projeto. E nessa turma aí de 180 pessoas, vocês perceberam alguns projetos decolando? Isso, a gente tem outro projeto bem bacana, que é do Caramelo Salgado, lá da região de Medeiros. Interessante, caramelo salgado, como é que é isso? Exatamente, de alimentos. Então, ela conseguiu estruturar melhor a empresa. Ela é a mulher? Isso, ela é uma mulher. Aí tem um sócio também, uma jovem. Obrigatoriamente tem que ser jovem. Sim. Todo esse público que a gente fala. Então, ela hoje tem um parceiro que também trabalha junto na empresa. Então, conseguiram se organizar melhor e estão dando melhores resultados em relação às vendas, ao contato com o cliente. Além desse negócio de vendas, né, além da venda, de estimular a venda, criar produto para o mercado, vocês também trabalham com esses jovens que querem empreender como serviço. Ser entregador com motocicletas, eu conheço alguns que prestam serviço para estabelecimentos comerciais. Isso. Né? Vocês têm também para esse mercado orientação? Temos sim. De prestadores de serviço próprio, né, com carro, com moto, bicicleta, né? Também. Isso, aparece bastante jovens inscritos com esse sonho ou já executando esse tipo de trabalho. Então, como ele já faz entrega, ele começa a se organizar melhor no seguinte: quais tipos de entrega que eu vou pegar? Como é que eu consigo fidelizar o meu cliente? Será que eu posso botar alguém para trabalhar comigo? Porque assim eu consigo expandir e com o tempo ele pode formar uma empresa de entrega. Que já estava nessa linha, mas já tem alguém com esse segmento de empresa começou sem uma ideia, com a ideia, mas sem nada, e hoje já tem 2 ou 3 trabalhando com ele? Você já tem gente assim? Está desenvolvendo e essas empresas estão hoje no processo da mentoria. Então a gente está acompanhando para guiar melhor. Ele já aplica tudo que ele aprendeu, mas a gente também vai ajudando para garantir que ele não tome decisões precipitadas, se planeje melhor em relação não tome dinheiro emprestado e depois não conseguir pagar. Exatamente, que é um cuidado muito grande que precisa ser feito, porque receber o dinheiro não resolve nada, né? Um crédito barato ou gratuito. Tem que saber como aplicar, fazer a sua reserva. E fazer esse dinheiro se multiplicar, né? Exatamente. No meio de uma crise desse tamanho, nós temos aí milhares de desempregados. Um detalhe, o jovem da classe média ele tem lugar para se reunir, né, tal, essa coisa toda. Mas o menino lá da periferia, desses 180, quase todos são da periferia, né? Isso. Aonde que se reúne com eles? Então, a maior parte dos encontros a gente está fazendo por telefone e online, muito baseado pela necessidade deles, que como estão na correria da empresa... aí tem um horário específico para atender ele. Isso. Vocês que ligam para ele, porque ele, normalmente, sem dinheiro, vocês têm que ligar para ele. Isso, é sempre a ideia do projeto é que, de fato, a gente vá atrás, insista, eles passam o dia todo trabalhando, então, às vezes, não tem nem tempo para falar com a gente naquele dia, mas a gente marca no outro dia, porque precisa... E cobra alguma coisa dele, não? Não. Nada? Aí isso é bom, presta atenção, você que conhece alguém assim, paga alguma coisa para falar com ele? Não, é 100% gratuito. Nem vocês querem nada depois, quando ele começar a render, nada? Não. Até a associação deles no CJE é gratuita no primeiro ano, porque de fato a gente quer que eles façam parte do CJE para usufruir de todo o benefício, rede de contatos, aprendizado, além do Brasil Mais Empreendedor. Começou quando isso, hein? Então, esse projeto atual, com as turmas atuais, a gente iniciou em março. Março desse ano, né? Isso. Mas o projeto desse Conselho de Jovem Empreendedor começou esse ano, ano passado? Quando começou quando? Isso. O projeto ele existe há mais de 8 anos, o CJE. Agora ganhou esse impulso agora com a pandemia. Isso. Então, aí hoje a gente está trabalhando com o Brasil Mais Empreendedor, que é uma das principais ações, que a gente já executou uma turma há 2 anos atrás com o Sebrae, e agora está executando essas 10 turmas, a gente já fez 7, então está executando 10 turmas aqui em Maceió e algumas cidades de Alagoas. É importante também, eu acho que destacar que nós estamos falando de negócios.
E esse negócio independe de quem ganhar, quem perder a eleição, né? Não significa que ele ganhou A, B, C para presidente da República, ou Alagoas. Isso não tem nada a ver, não prejudica o projeto, né? Não, de forma alguma, é 100% independente. E como a gente ainda vai abrir algumas turmas, o jovem ele deve acompanhar a nossa rede social, CJE Maceió, para ficar por dentro. CJE Maceió. Isso, para ficar por dentro das próximas turmas, para que ele se inscreva e participe. Porque ele vai telefone, não? de todo esse processo. Não, o contato é mais pelo Instagram mesmo. Então vamos de novo. Conselho Jovem Empreendedor, CJE, né? Isso. De Maceió. Isso. Vocês falaram também que estavam já avançando para o interior de Alagoas. Em que local do interior de Alagoas? Isso. No interior a gente já executou as turmas em Maragogi, Barra do Santo Antônio e Maribondo, através de parcerias também. Então é sempre o caminho para que a gente se Lá, agora eu também fiquei querendo saber, quero saber. Que empreendimentos surgiram no interior do jovem que surpreendeu você? Isso. Então, em Maragogi é um caso bem bacana porque surgiram mais ideias focadas ao turismo. Então, jovem prestadores de serviço para o turismo lá. Isso, já vendiam produtos para o turista, amendoim, bebidas. Então, eles acabaram levando essas ideias. A maioria já fazia algo para o turista informal. Então, o que é que ele pode fazer para se estruturar melhor, para se uniformizar? A maior parte já vendia cartão, mas como é que criar marca. Isso, porque é importante, ele não pode vender apenas como uma pessoa. Ele tem que gerar confiança para o cliente que está ali consumindo. Então, foi um caso bem bacana que o foco acabou sendo maior no turismo. Quer dizer, lá em Maragogi, pessoas que vendiam amendoim, aí vocês estão estimulando a criar marca, a acessar aquele mercado. Está funcionando? Tá sim. Quantos jovens vocês conseguiram formar já lá? Lá foram 45 jovens. E também o caminho é esse, CJE, né? Maceió. No Instagram, aí lá a gente divulga as turmas. Se a pessoa não for do bairro e não souber através de alguma instituição local, no nosso Instagram ela consegue acompanhar todas as informações que a gente divulga pelo bairro. Tá. E além de, você disse Maribondo é uma área de produção de leite, uma área rural, tipicamente rural. Lá, o jovem estava interessado em entrar em que mercado? Então, em Maribondo a gente teve um maior apelo para a questão de alimentos, muito relacionado à utilização do leite. Então, leite condensado, alguns produtos de doces. Então, é algo muito bacana porque a gente consegue perceber o foco e a vocação daquela região, da cidade ou do bairro. Sim. E o mais importante é que não adianta o jovem fugir muito do que o local dele já trabalha e some. Na época de Fernando Henrique Cardoso tinha aquela coisa do produto local, né? Isso. Não adianta você querer produzir, por exemplo, material para praia, lazer de praia, prestar serviço de praia, você está na zona rural. Perfeito. Então é estimular a produção local. Isso. Então no próprio projeto a gente trabalha, especialmente na primeira semana, o quanto a ideia ou o produto que ele já vende, o serviço, tem relação com o local. Porque provavelmente é o público que ele vai trabalhar. Dificilmente ele vai trabalhar pelos correios, enviando para outras cidades. Você é empresário de que ramo? Eu tenho uma empresa, Aeroprojetos, uma empresa de assessoria de projetos. Já está trabalhando dentro da sua área, né? Isso, exatamente. E você surgiu com essa ideia? Isso, e eu formei a minha empresa durante minha participação no CJE. Então, olhando para a Câmara da Verdade, convida os jovens que têm 16, 17 anos e não sabem o que fazer da vida. Tem uma bela ideia, mas não tem dinheiro e não tem nem como começar. E não tem nem um computador, não tem nem um celular. Como é que convidá-lo? Como ele pode participar? De que forma esse Conselho de Jovem Empreendedor pode ajudá-lo? Então, você que já tem um sonho e já estou produzindo, já estou prestando esse serviço. Não, eu queria ter uma empresa, mas eu não sei nem que tipo de empresa. Então, acompanhe a nossa rede social, CJE Maceió, porque você vai verificar quando a gente abrir uma nova turma do Brasil Mais Empreendedor. E se você quiser levar para o seu bairro, já bota lá nos comentários, manda mensagem, porque a gente está fechando esses últimos bairros
através dos contatos que a gente está fazendo. Municípios também, né? Isso, pode levar para algum outro município. Então manda mensagem lá para a gente, comentário, mensagem no direct, para que a gente conheça e tente se organizar. Independente do projeto específico do Brasil Mais Empreendedor, acompanhe as redes, interage com a gente, que a gente organiza eventos, alguns encontros, e você vai conseguir participar para ter contato. Além disso, você pode ser voluntário do CJE Maceió, assumindo uma função e com isso exercendo um cargo para conseguir se desenvolver como profissional e fazer contatos. Foi assim que eu me desenvolvi. Então a gente trabalha para vocês, foi um grupo formado para os jovens, focado na necessidade, na linguagem e na comunicação com o jovem. Então, a gente existe para atender a demanda de vocês, então acompanha, participa, opina, porque assim a gente consegue se fortalecer e gerar mais resultados. Muito obrigado, Gabriel Lumba, empresário, conselheiro do Conselho Jovem Empreendedor. Olha, é na crise que a gente se projeta. Agora a gente tem que dizer o que eu quero. Sair da situação que eu estou hoje, que é muito difícil, com o mercado com poucas perspectivas, ou ser dono do meu próprio... Está nas suas mãos. Ó, você acessar a rede do CJE Maceió, pode estar a saída aí. O protagonismo é de cada um de nós. Valeu, obrigado. Obrigado, você também.